Ministração. E a ministração está em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor nosso Deus, abençoe a tantos quantos estiverem sintonizados nesta ministração. Que o Senhor dê capacidade de entendimento, concentração, conceda o arrependimento para a vida, a fé salvadora, e que todos possamos nos alegrar nesse dia maravilhoso como uma bênção especial do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar esta ministração, dê capacidade ao teu servo de fazê-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, começando a dizer que o apóstolo Paulo, embora tenha escrito à igreja de Colossos, não foi ele que fundou a igreja, né? Até mesmo ele diz aqui no capítulo 2, versículo 1, gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quer dizer, eles não conheciam o apóstolo Paulo, né? Quem edificou a igreja foi Epáfras, né? Capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras é que contou ao apóstolo Paulo, né, de como aquela igreja era uma igreja com fé, operosa, né, uma igreja onde realmente havia ali uma situação em que as pessoas exerciam fé no Senhor, porém estava havendo alguns problemas de entendimento, estava havendo até um sincretismo, né? E por isso houve uma necessidade do apóstolo Paulo explicar melhor as coisas, né? Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o problema da igreja era um maior conhecimento, né, do Evangelho, e por isso mesmo, no trecho que nós lemos, não importa as circunstâncias de qualquer local, né, há um princípio aqui geral de como a redenção deve ser ministrada em qualquer comunidade, em qualquer país, a qualquer povo, porque são princípios gerais, né, aplicável em qualquer caso. Por isso mesmo, a primeira coisa que ele menciona como princípio geral é o fato de que o Senhor nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas, né? Primeira coisa que uma pessoa, estando em qualquer situação, precisa saber, né, é que na pessoa do Senhor há libertação, né? Que a vontade do Senhor é redimir o ser humano, né? Que por isso é que podemos ser salvos, né? Porque somente o Senhor salva, a salvação somente vem dele, e há a possibilidade de salvação, porque existe um Deus que quer salvar, né? Acabei de ler ali a mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, né? Que todos em toda parte se arrependam, né? Porque o Senhor há de julgar o mundo um dia. Então, tudo começa então com a questão da libertação, e uma pessoa é escrava a não ser que seja libertada por Jesus, né? Como é que a pessoa se torna escrava? Ela já nasce, né, com o pecado original, mas ao longo de uma existência ela vai fazendo, né, da sua vida uma vida de pecado contra Deus. Ela se torna escrava, né, desses pecados que ela não consegue largar. Como é que a pessoa é escrava? Ela não consegue parar, ela não consegue parar de pecar, não consegue largar, né? E por isso mesmo ela acaba se tornando também escrava espiritual,
né? Porque se não tem a luz do Senhor, se não tem comunhão com Deus, as trevas se aproximam, né? É isso que uma pessoa precisa compreender. Ela não fica neutra, né? Ou está na luz ou está nas trevas, ou está gozando da doce paz e comunhão com Deus, ou ela não está e, portanto, as trevas se aproximam. É como entrar num quarto, né? Se você apagar a luz, então o que fica são as trevas. Se você acende a luz, as trevas vão embora. Então, também pelo fato de que, além de uma vida de pecado, a pessoa acabou se envolvendo, né, com sincretismos, com espiritualidades que a palavra de Deus não aprova, e acabou comprometendo também a sua alma, a sua existência, com esse tipo de prática espiritual da qual não consegue mais se desvencilhar. Por isso que é escravo, né? Se a pessoa conseguisse por si mesmo deixar de pecar, não seria escravo. Se a pessoa conseguisse por si mesmo, né, se desvencilhar da escravidão espiritual em que vive, então ela não seria escrava, mas não consegue. Por isso o conceito de redenção implica que somente uma terceira pessoa pode fazê-lo, né? E nesse caso o Senhor nosso Deus é a terceira e única pessoa que pode fazê-lo, né? Entrar nessa situação e nos libertar do império das trevas, né? Então, mesmo que a pessoa não se dê conta da sua situação pessoal, porque há pessoas que mesmo escravas não se apercebam que são escravas, né? Elas vivem essa vida que elas vivem achando tudo normal, né? Em devassidão, em depravação, né? Fazendo muitas vezes o que não queria fazer, se perguntando depois como teve capacidade de fazer aquilo que não queria ter feito. Isso é escravidão. A pessoa é levada a fazer o que não quer. Então, características de quem vive nas trevas é não ver, né? Jesus disse que aquele que está em trevas não sabe para onde vai, né? Não percebe o seu estado espiritual, e é justamente por isso, né? Ela acostuma tanto com as trevas, acostuma tanto com a situação de escravidão, que ela não se dá conta, não se percebe do seu estado espiritual, e somente quando o Senhor vem iluminá-la, né? Quando o Senhor vem trazer luz nessa vida em que ela vive, é que ela vai se dar conta de que, afinal de contas, estava vivendo em escravidão espiritual, estava vivendo em trevas, né? Então, é não perceber a luz do Senhor, né? Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. É o Senhor Jesus que está dizendo, né? Quer dizer, o pecado escraviza, né? Quem se envolve com poderes das trevas também acaba se tornando escravo, procurou por si mesmo, né? Voluntariamente buscou essas realidades e acaba se tornando escravo dessas situações, né? Quem se aprisiona a vícios também, né? Tão difícil de largar dos vícios, porque junto com o vício há uma força espiritual que tenta impedir a pessoa de largar dos vícios. Eu sei disso, né? Eu oro por pessoas assim. Então, se você não é livre e não tem domínio próprio, né? Porque a característica de uma pessoa que realmente é livre é ela ter domínio próprio, né? Ela ter capacidade de se dominar, de não se deixar levar para o pecado, não se deixar levar para o vício ou para aquelas práticas espirituais que a humilham, a escravizam, que faz com que ela não tenha realmente liberdade de viver como ela gostaria de ter, né? Ela acaba numa situação de estar aprisionada, e você que está me ouvindo sabe muito bem do que eu estou falando, né? A segunda coisa é que
ele nos transportou, né, desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, a maneira com que o Senhor nos leva a uma situação diferente é nos transportar de uma realidade espiritual para outra, do domínio das trevas para o domínio da luz, da influência do mal sobre a sua vida para a influência total de Deus sobre ela, né? Então, quando isso acontece, há uma situação de mudança radical, né? A sua vida passa a ser uma vida de uma pessoa que recebeu um novo propósito para viver, recebeu uma nova condição para existir, recebeu uma realidade nova, onde ela não estará sendo levada a ser derrotada constantemente. Muito pelo contrário, né? Estará sob a influência do Senhor, vai dormir melhor, vai viver melhor, vai estar, no geral, se sentindo melhor, sob a influência de Deus, sob a influência do amor de Deus, da espiritualização advinda da luz, né? Então, é uma mudança sobre o reino de Deus, que agora faz com que você seja uma pessoa livre do império das trevas. Isso se percebe na prática, tá? Essa mudança de reino, essa mudança de estado espiritual, você vai perceber isso na prática, né? Há pessoas que têm opressão espiritual. Quando o Senhor, né, entra com a sua luz e a transporta para o reino do Filho, do amor, do Pai, essa opressão espiritual deixa de existir. E é instantânea, é uma coisa impressionante, né? Talvez a pessoa imaginou que iria morrer com essa situação. Remédio não adianta, né? Todo tipo de tratamento deve ter tentado, todo tipo de prática espiritual, tentar harmonizar a sua vida, né? Não adianta, porque isso é uma situação que só Deus pode resolver. Então, se vivem em opressão espiritual, né? Só Deus pode resolver. Alguns pela possessão, em muitos casos. A pessoa vive mesmo numa situação de até mesmo possessão, pela angústia, pesadelos, né? Você sabe aqueles tipos de pesadelo, né? Em que você se vê ali acordando, gritando, desesperado, como se estivesse caindo, né, num precipício, alguém correndo atrás de você, aquela sensação de estar sendo seguido muitas vezes, né, pelo medo que às vezes a pessoa vive, pela insegurança. Tudo isso descreve uma situação de influência das trevas na vida dessa pessoa. E por isso mesmo, o que o apóstolo Paulo tenta transmitir para aquelas pessoas que estavam vivendo, né, numa situação de não compreender perfeitamente a libertação que há em Jesus, de não compreender que o Evangelho ele tem que ser vivido na sua inteireza, sem mistura, né? Que o Evangelho tem que ser compreendido da maneira como foi transmitido pelo Senhor Jesus, com o significado da sua morte na cruz. Daqui a pouco vamos falar mais, né? Do seu sangue derramado, né? Então, é necessário que a pessoa tenha um entendimento completo da salvação, né? da perfeita compreensão de como o Senhor nos liberta, da necessidade de assumir realmente uma postura não somente de crer em Deus, mas de pertencer totalmente a Ele, de haver um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de vida completa que leva a pessoa a não mais querer viver uma vida sem relacionamento com Deus, né? Então, o Evangelho vai levar a essa mudança radical.
Isso é mudança das trevas para a luz. Não pode haver mais nenhuma influência anterior sobre a nova vida. Não haverá, né? Porque a influência do Espírito de Deus estará sobre você, né? Pela ideia também de nunca se ajustar na vida, nunca se firmar, né? A pessoa fala, nossa, quando eu começo a ajustar a minha vida, alguma coisa dá para trás, né? Quando eu começo a me firmar, parece que não vai adiante. Há sempre aquela sensação de que a vida dela nunca vai dar certo, né? Isso é influência de opressão, influência das trevas. Então é necessário que você compreenda, né? Não adianta ficar bravo comigo. O Evangelho é assim, a palavra de Deus não pode ser mudada. Jesus mandou pregar, né? Libertação, Jesus mandou pregar redenção. Jesus mandou enviar as pessoas ao mundo inteiro porque elas viviam oprimidas, elas viviam na ignorância a respeito de Deus. Foi o que nós lemos ali no discurso de Paulo, numa nação culta, né? Num pessoal ali no Areópago, onde eram discutidas as filosofias mais altas do mundo ali da época, e até hoje a cultura grega com a sua filosofia influencia o mundo, mas Paulo disse, vocês precisam se arrepender, porque vocês não conhecem o Deus verdadeiro, e por isso mesmo há uma necessidade de que compreendam que Deus vai julgar o mundo um dia, e vocês vivendo nas trevas, não compreendendo como de fato é o Deus Criador dos céus e da terra, vocês são o povo mais idólatra do mundo, porque onde quer que os exércitos de Alexandre o Grande conquistou, trouxe todo tipo de divindade desses povos e ajuntou ali na Grécia, né? Então, com medo de ofender alguma divindade, colocaram ali um altar a um Deus desconhecido que talvez eles nem saibam de quem se trata. Paulo falou, é dele que eu falo, né? O único que realmente é Deus, né? Ele não pode, você não pode achar que tateando você o encontra, né? Ele é o Deus criador de tudo, nele existimos, nos movemos, nele somos, né? E por isso é necessário que todas as pessoas compreendam que a vontade de Deus é que o ser humano se arrependa, se volte a ele, né? Então a pessoa sente-se como se estivesse numa situação em que a sua vida não está abençoada. Talvez você se identifique com esse quadro geral, com essa situação, né? É importante você saber que quando houver a mudança de realidade, com Cristo o maligno não lhe toca. É o que diz o apóstolo João na sua epístola, né? Sua primeira epístola, João 5,18, né? Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada no último dia, né? Então é muito importante que você compreenda que há uma necessidade de mudar a sua condição espiritual diante de Deus, aos olhos de Deus, né? Mesmo que você não se perceba escravo, né? A luz do Evangelho vai aclarar a sua mente, você vai ver a necessidade de uma reconciliação com Deus e começa uma nova vida para você, né? A palavra de Deus diz isso, você se torna uma nova vida, nova criatura as coisas antigas passaram. É necessário que você entenda que há uma qualidade de vida melhor para ser vivida, que não precisa ser essa em que você lamenta, né? Muitas vezes a sua existência. Mas de que maneira o Senhor faz essa libertação e essa situação de levar a pessoa, transportá-la para o reino do Filho do amor de Deus? Através da redenção e remissão dos pecados, né? Redenção é quando nós temos pecados que fazem com que nos tornamos escravos, né? E o pecado sempre é contra Deus, por isso a nossa dívida né, devida a Deus. Deus é que tem o poder de nos condenar
em razão do nosso pecado. E é Ele mesmo que oferece, né, a maneira de pagarmos essas dívidas para com Ele, que na verdade não pagaremos. É o próprio Filho dele, o Senhor Jesus, ali na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas dívidas, para que, olha só, para que então fôssemos libertos dessa dívida impagável, porque não teria como nós pagarmos a nossa dívida com Deus, porque estamos sempre pecando diante dele, e enquanto não houver uma situação de perdão da parte de Deus, de misericórdia da parte de Deus, da graça por parte de Deus, nós não poderíamos mudar a nossa realidade espiritual, né? Então, o Senhor Jesus, Deus não simplesmente perdoou os pecados, não, né? Os nossos pecados foram transferidos todos sobre o nosso substituto que morreu na cruz, o Cordeiro, né, que foi levado a morrer em nosso lugar. O nosso pecado caiu todo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que Ele é o Redentor, por isso que Ele é o Salvador, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? A importância da morte do Senhor Jesus na cruz é que ali então o Senhor então faz com que a nossa dívida seja totalmente quitada, porque alguém pagou essa dívida no nosso lugar, e foi o seu Filho precioso, o seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor para conosco dessa forma, porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados quando nós ainda nos éramos pecadores, ainda nos éramos escravos. Ou seja, a nossa salvação, conquanto o Senhor nos oferece de graça, ela custou caro, custou sangue precioso do único Filho de Deus, né? Olha o amor de Deus, né? Olha com que maneira o Senhor proviu essa redenção, né? O Filho veio morar e habitar entre nós. Ele mesmo foi à cruz em obediência à vontade de Deus. Ele, quando estava sentindo ali o peso de todos os pecados, né, que cometemos diante dele, parecia que o Pai o havia abandonado, tal efeito daqueles pecados levados sobre si. Deus meu, por que me desamparaste? A agonia, o sofrimento do Senhor Jesus foi enorme para que a pessoa pudesse ter o seu perdão, uma nova vida, recomeçar com Deus, para que ela pudesse ter então um resgate, né, através da redenção que há na pessoa e no sangue do Senhor Jesus. Mas a outra expressão, remissão, também se refere à dívida, né? Uma dívida que precisa ser quitada, né? Tanto que Jesus, quando morreu, ele usa a palavra está consumado, no grego tetelestai, né? Está pago, né? Que era um carimbo que você usava quando você quitava uma dívida, você, como até hoje, né? A gente coloca quitado, se colocava tetelestai, ou seja, a dívida foi paga, você não deve mais nada, né? Ao Senhor nosso Deus, em razão do pecado da sua existência, em razão de viver uma vida distante de Deus, em razão de preferir viver uma vida distanciada de Deus. Então, há uma finalidade também em quitar essa dívida, é trazer o homem a um relacionamento com Deus, né? É fazer com que o homem tire os seus olhos das trevas onde ele estava vivendo e se concentre agora a viver na luz do Senhor, né? Para que ele seja de fato salvo e abençoado, porque não pode se falar em salvação se a pessoa continua nas trevas, não pode se falar em libertação se a pessoa continua vivendo uma realidade onde Deus não faz parte do seu viver, e isso porque ela não quer. Há muitas pessoas que não querem viver um relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus. Há muitas pessoas que zombam de Jesus. Há muitas pessoas que não compreendem o sacrifício da cruz. Há muitas pessoas que sofrem nessa ignorância. Então, a compreensão da morte e ressurreição de Jesus, da sua redenção e remissão, passa pelo fato de que não é apenas uma situação de perdoar a nossa dívida, o nosso pecado, mas de reconciliar-nos com Deus na pessoa do seu Filho.
Porque se essa reconciliação não existe, você não foi de fato salvo, você não foi reconciliado, você continua nas trevas, você continua no seu pecado, você não tem prazer em Deus, você não sabe o que é viver na luz, você não conhece a redenção que é em Cristo, você não vai conhecer a nova vida e você continua sendo a pessoa perdida e condenada que sempre foi. Então, se você não quer nada com Jesus, se você não quiser reconciliar-se com Deus, se você não quer reavaliar a sua vida e deixar de viver da forma como você vive, egoisticamente como você vive para você mesmo, e entender que o preço do seu resgate é também que você foi comprado por preço, agora você pertence ao Senhor, né? Que o Senhor então o liberta para servir ao Senhor, que o Senhor o tira da morte espiritual para te dar vida espiritual, que o Senhor te traz a um relacionamento com Ele para que nunca mais você deixe esse relacionamento. É importante compreender que não é apenas uma questão de pagar o preço do seu pecado na cruz, mas também o pacote todo, trazer você para o reino do Filho do seu amor, para a realidade daqueles que adoram a Deus, para a realidade daqueles que foram, por isso mesmo, adotados como filhos de Deus, por terem crido na pessoa do Senhor Jesus, né? Então, não há salvação sem arrependimento e fé na pessoa do Senhor. Não há salvação sem que a pessoa abandone o estilo de vida anterior e comece a viver na realidade do amor de Deus, né? É radical, né? Não dá para conviver trevas e luz, não dá para você seguir a Jesus e continuar vivendo com os seus conceitos anteriores. É o que estava acontecendo em Colossos. Por isso o apóstolo Paulo trouxe essa palavra para a igreja de Colossos, né? Olha, ele te libertou do império das trevas, transportou você para o reino do Filho, do amor do Pai, né? Onde há a redenção, onde há a remissão do pecado no sangue do Senhor Jesus. Quer dizer, então não é mais para que você continue a ser a pessoa que era, a viver como você vivia. Há todo um propósito pelo qual, né, não há se falar em salvação apenas pelo lado de ter sido perdoado, sem que você compreenda que esse perdão se trata também de um recomeço, de uma nova vida, uma nova existência, agora para viver ao lado daquele que te comprou com preço, o preço do sangue. Você pertence ao outro Senhor, né? Você agora vai viver, né, para a glória e o reino daquele que pagou a sua dívida, né? E que por isso mesmo agora se começa uma nova existência totalmente servindo ao Senhor, vivendo para o louvor da sua glória, né? Então, nossa alma leve desse fardo será mais feliz, pode ter certeza. É como sair um peso, né? É a primeira sensação que a pessoa tem quando ela recebe o perdão vinda da cruz, né? Sai um peso. Ela vai se sentir totalmente leve. Isso é uma realidade que ela constata imediatamente, né? E sem o peso do pecado, até mesmo algumas enfermidades decorrentes do pecado, porque algumas enfermidades decorrentes do pecado, né, são também curadas. Jesus falou que é mais fácil: levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Ele estava associando algumas, não todas, viu? Algumas enfermidades como de origem espiritual, como origem do pecado, e às vezes até mesmo pela opressão espiritual em que vive, né? E o Espírito de Deus então vem finalmente habitar nessa pessoa. É aí que traz a luz, é aí que ela se torna uma pessoa totalmente entregue a uma nova realidade de viver na presença de Deus. Aí é que ela passa realmente a ser propriedade do Senhor. Aí é que o Senhor a toma para si como sua propriedade.
Foi isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, né? O Senhor nos sela com o seu Espírito, agora somos propriedade do Senhor, esse selo é um selo de propriedade, até o resgate das nossas vidas um dia para Ele, né? Porque agora somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, o maligno não nos toca mais, a realidade espiritual mudou, isso é que é viver para Deus, isso é que é ser salvo, isso é que é ser uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Então, sempre haverá de ser colocado isso diante da pessoa, né? Só se você realmente é uma pessoa que está com dificuldade de compreender, né, a essência do que foi mostrado aqui, a essência do Evangelho, para querer continuar uma pessoa escrava, para querer continuar, né, a preferir viver como está. Né? Por isso que sempre oramos para que haja uma situação em que Deus conceda o arrependimento para a pessoa que está ouvindo a palavra, para que Deus conceda a fé salvadora, porque sem o arrependimento e a fé salvadora, a sua realidade continuará a mesma, né? Então, fica aí o desafio para você, né? Se agora você compreendeu, né, que você precisa aceitar a sua vida com o Senhor, que precisa mudar de realidade espiritual, precisa ser perdoado do seu pecado, precisa começar uma nova vida na presença de Deus, né, disposto a mudar radicalmente. O Evangelho é mudança de vida e é uma mudança radical. Por isso que muitas pessoas não entendem quando uma pessoa muda, e muda, né, muda geral, muda de uma forma radical mesmo, né? A pessoa acha que foi feita uma lavagem cerebral nele, não é nada disso. Foi feita uma operação espiritual, né? Foi feita uma situação em que ele se tornou uma nova criatura. Ele não é mais aquela pessoa que era, né? Nova criatura significa isso. Ele não é mais aquela pessoa, então ele não vai viver mais como vivia. Né? Essa mudança radical é porque ela é uma nova criatura. Isso que as Escrituras informam a respeito daquele que foi redimido, foi salvo, né? Então, se você deseja orar comigo aqui nesse momento, né? Quem sabe confiando a sua vida ao Senhor Jesus, você pode ir repetir essa oração que nós vamos fazer. Você pode ajoelhar aí na sua casa, né? E a oração é básica, né? Você vai pedir perdão dos seus pecados, você vai realmente convidar o Senhor Jesus a entrar na sua vida como o Senhor Salvador da sua vida, né? E com certeza, né, crendo realmente que o Senhor Jesus, ele, no seu amor, né, irá salvar, se você assim crer, né? Então ajoelhe aí, estarei orando aqui, basta você repetir essa oração aí onde você está. Pode ser aí com outras pessoas também, né? Se quiserem orar juntos, não importa a idade também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, nós, ó Pai, invocamos o seu nome, porque ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e estamos crendo no Evangelho da redenção do teu Filho na cruz em nosso favor. E por isso, neste momento, me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me perdoe a vida de pecados em que eu estava vivendo. Me perdoe por viver longe do Senhor. Eu clamo pelo sangue do Senhor Jesus para me limpar de todo pecado. E agora, Senhor, entra na minha vida, venha com o seu poder, com o seu amor, com a sua bênção, Pai, num coração lavado pelo teu sangue, que a minha vida se torne habitação do teu Espírito, para que eu venha a pertencer totalmente ao Senhor. Eu oro com ações de graça
em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que eu falei um pouco rápido, mas você tem aí a gravação, você pode repetir essa oração depois. Que Deus abençoe a sua vida, né? Nós vamos terminando aqui. Vamos colocar, como de costume eu já estou colocando aqui, a bênção araônica cantada. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe essa pessoa que esteja orando nesse momento e a todas as pessoas que ouviram a palavra ministrada. Sei que a Tua palavra não volta vazia, vai produzir aquilo que o Senhor deseja. Mas se alguma vida esteve orando e foi alcançada pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e nos alegramos, ó Pai, na sua salvação. Que o Senhor abençoe mais essa semana de trabalho e nos permita retornar aos nossos templos o mais rápido possível. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna consolação do Espírito seja sobre todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.